Toca o Chico Louco, toca o Chico Louco, deputado federal, toca o Chico Louco, 4066, toca o Chico Louco. O que seria, qual é o direito que tem uma pessoa de tirar a vida do outro? Nós temos que raciocinar para responder essa pergunta. Em primeiro lugar, pena de morte. Quando você fala tirar a vida, eu tenho que perguntar, o que há de errado em tirar a vida? Que pena de morte significa matar. Quando você pode tirar a vida de uma pessoa? Em legítima defesa apenas. É a única condição. Já pergunto e já respondo. Somente justifica-se matar uma pessoa se for em legítima defesa. Então, quando você tem um crime hediondo, um crime absurdo, em que a sociedade não viu condições de consertar a pessoa, e até porque essa pessoa é transtornada pelo mal, é uma pessoa maldosa. Há países em que a aplicação de cadeira elétrica, injeções letais, são vistas como solução como a penalidade máxima ao crime que a pessoa cometeu. Um país em que sequer dá condições de recuperar um ladrão de galinha que roubou o varal de uma casa à noite, como é que ele pode estar pensando em pena de morte ainda? Eu acho que nós vamos poder discutir isso, sim, no momento em que nós tivermos um sistema penitenciário eficiente, em que o cidadão ingresse numa penitenciária e que ele tenha condição de se recuperar, que ele tenha no mínimo a condição de se arrepender pelo crime que ele fez. Porque se você amanhã vender o seu carrinho novo, barato, o que vai acontecer? Você vai chegar na sua casa, puxa vida, que bobeira que eu fiz. Você vai se trancar no seu quarto, você não quer conversar com sua esposa, não quer ver a tarefa do seu filho, você vai botar a mão na sua consciência e vai se arrepender por uma coisa errada que você fez. O presidiário no Brasil não tem esse direito. Por quê? Porque no Brasil praticamente se aboliu o modelo de prisão solitária. Porque isso, para o psiquismo de uma pessoa, se faz necessário. Quando você faz uma coisa errada, você naturalmente procura isso, não é verdade? O presidiário não tem esse direito, e quando ele ingressa numa delegacia ou numa penitenciária, ele já vai num ambiente em que o coitado lá dele fez um crime pior que o dele. Ah, rapaz, deixa disso, não se preocupa com isso não, porque eu fiz coisa pior. Então ele começa a se sentir mais leve em relação ao ato que ele praticou. Então ele começa a ver um certo perdão ao seu erro. E perdoar erros é uma coisa que o Brasil tem que começar a corrigir esse hábito. Primeiro, a gente precisa ter um país que permita à população carcerária a sua recuperação, para que depois nós venhamos a discutir se aqueles que sofrem de uma enfermidade mental tão severa a ponto de ser considerados irrecuperáveis tenham esse destino. No Brasil tem uma pena máxima, né? Não existe uma condenação perpétua no Brasil. É uma outra possibilidade de se fazer. Pensar primeiro na condenação perpétua, para depois você pensar na pena de morte. Porque é muito fácil você ver uma pessoa matando, dá pena de morte, porque ele matou 3. A vida dele não vale a metade, uma fratura naquele outro que ele matou. Pode ser até que esse raciocínio esteja sendo embasado na realidade. Mas nós não temos no Brasil condições de impor pena de morte hoje, porque nós não temos condições, nós não estamos fazendo por recuperar a população carcerária. E isso é muito importante. Primeiro tem que pensar na recuperação da população carcerária, para depois que nós venhamos discutir a possibilidade de ter ou não pena de morte no Brasil. E as revisões das leis também, né? Não tenha dúvida que a revisão da lei seria uma coisa interessante, mas olha, eu acho que a questão prioritária nesse momento não seria nem mexer em Constituição, não seria mexer em Código Penal, nem Código Civil, nem Código Processual. Acho que a questão seria você começar a dar eficiência ao sistema penitenciário no Brasil, que é bastante problemático. 4066, toca o Chico Louco.